com alegria e satisfação que saudamos os irmãos na paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso culto de ensino desta quarta-feira. Nós estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. É muito bom, desde já, nós já queremos cumprimentar aqueles que estão conosco na nossa sala, né? Os irmãos que estão chegando. Deus venha abençoá-los grandiosamente, amém? Para dar o início a esse culto, nós estaremos orando a Deus. Quero convidar nosso querido irmão Luiz Fernando para estar nos elevando ao Senhor em oração. Amém. Então, vamos orar para que Deus nos abençoe com mais esse dia de estudo. Amém? Senhor Deus, Pai amado, agradecemos, Senhor, por podermos estarmos presentes aqui, Senhor, na sua graça. Abençoa, Senhor, o pastor, abençoa, Senhor, os irmãos presentes aqui hoje, os irmãos que estão conectados, Senhor. Abra, Senhor, nossos corações, Senhor, a nossa mente, que nós possamos cada vez mais aprender, Senhor, da sua palavra, entender, Senhor, cada vez mais sobre ti, Senhor. Agradecemos por tudo que até aqui o Senhor esteve conosco, Santo Deus. Amém. Amém. Está conosco hoje aqui a irmã Esté Monteiro de Sá, o irmão Luiz Fernando, e nos acompanhando aí no Facebook, eu já pude ver que já entrou a irmã Maria de Leusa e a irmã Cândida. A paz do Senhor para as nossas irmãs. Que bom recebê-las aqui conosco, tá certo? Tem mais pessoas aí, eu não estou conseguindo identificar agora. Acho que a irmã Iris também está conosco, o irmão Adilson, o grande presbítero Adilson. Receba o nosso abraço, amado. O Adilson é uma bênção, irmão. Ele só tem uma dificuldade, ele torce para o Flamengo, tá? Mas tirando isso, está 100%. Deus te abençoe, meu santo. Glória a Deus por isso. Os irmãos estão chegando. Nesse momento, nós estaremos já lendo a palavra do Senhor. Vou pedir para a irmã Esté. Está com a Bíblia aí? Esté, fácil? Amém. Vamos ler o capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando, para aqueles que estão chegando agora, o Antigo Testamento. Tá? Inclusive, já vou fazer aqui uma anotação para os irmãos, que hoje estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel. Para os profetas maiores, nós estaremos também estudando o profeta Daniel na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. E, posteriormente, nós vamos ter uma aula aí, um ensino sobre os profetas menores. Por que eu não vou me deter muito sobre os profetas menores ou dar um panorama maior? Porque os irmãos já estão agoniados aqui me pedindo para começar com o Novo Testamento. Muitas pessoas nessa pandemia eu orientei a começar a ler, né, os evangelhos, e eles estão querendo que a gente faça esse acompanhamento, né? Está conosco o irmão Gabriel Damasceno. Gabriel, que Deus te abençoe, meu querido. Também a irmã Flora, que o Senhor possa abençoar. Então, quero convidar a irmã Estessá para estar abrindo a palavra do Senhor, nos conduzindo nessa leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Ok, a paz da igreja. Eu vou ler Ezequiel primeiro. É para ler todo, né, pastor? Amém. Pode ler todo. Então vamos lá. Capítulo 1, a primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, em uma grande nuvem com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todas 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viram quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os
os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados, em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quando a semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impeliam. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles na terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal, terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2, que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Amém, glória a Deus. Vocês entenderam aí alguma coisa do texto? Provavelmente não, né? Tem gente que vê até alienígena, disco voador nesse texto, mas a gente vai estar explicando isso e outras coisas aqui da palavra do Senhor logo mais, tá? Eu vou pedir para o irmão Luiz Fernando estar fazendo uma oração especial pelos enfermos. Quero cumprimentar, está na nossa live, o irmão Hiller, lá de Macapá. Hiller, Luiz Hiller, que saudade de você, meu amigo. Acho que faz mais de 10 anos que a gente não se encontra. A irmã Alice também, o Dinho está online, o Fabrício, a irmã Poliana, tá? Então, nesse momento, nós vamos orar pelos enfermos, em especial aqueles nossos irmãos que estão acometidos dessa terrível enfermidade, né, o coronavírus. Vamos orar por eles para que o Senhor venha fazer algo especial e prover um milagre nas suas vidas. Quero convidar o irmão Luiz Fernando para estar fazendo essa oração. Amém. Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado, neste momento, Senhor, queremos suplicar, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, com suas mãos, Pai amado. O Senhor possa cuidar, Senhor, daqueles que estão enfermos. Vai de contra, Senhor, a vida dessas pessoas, Pai amado. Vai de contra, Senhor, as casas das pessoas que estão sedentas, Senhor, da sua cura, Pai amado. Cuida, Senhor, daqueles que estão nos hospitais, Senhor. Cuida daqueles que estão à frente, Senhor, de todo esse trabalho, Pai amado. Dá força, Senhor, àqueles que estão resistindo, Pai amado. Toca, Senhor, o coração daqueles, Senhor,
que estão necessitando, Senhor, um pouco mais da sua presença, Santo Deus. Cura, Senhor, na pele, cura, Senhor, na alma, Santo Deus. Guarda, Senhor, o nosso espírito, Pai amado. Guarda, Senhor, cada um neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Microfone, pastor. Bom, temos aí também conosco a Joaquina, que é amiga aí do irmão Luiz Fernando, né? Quero fazer uma citação especial ao irmão Fernando, irmãos. Durante todo esse tempo que nós estamos fazendo as lives em pandemia, é um trabalho que ninguém vê, mas dos bastidores. Quantas horas ele tem dedicado para que tudo isso esteja disponível para os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do Fernando, quero agradecer a irmã Catilúcia também, que tem emprestado um pouquinho ele aí para nós, e o Isaac também. Deus abençoe sua família. Mais uma bênção, tá? Glória a Deus. Irmãos, vamos aproveitar nesse momento, a gente já vai começar o estudo. Eu quero te pedir para ir lá nos grupos da igreja, nos seus amigos e nos irmãos, e convidá-los para estarem participando aqui do estudo, encaminhando esse link para eles. Não porque eu queira muita gente na sala, mas para que a palavra do Senhor possa ser transmitida e alcançar o maior número possível de pessoas, tá certo? O Léo está aí conosco também, Léo. Que bom vê-lo aqui. Que Deus o abençoe. A gente está um pouco meio atabalhoado hoje. Cheguei agora do trabalho, vim correndo. Literalmente, eu liguei o notebook no horário do culto começar. Geralmente a gente antes já está se preparando, organizando aqui. Só que eu saí bem tarde do trabalho e a gente chegou, mas glória a Deus por isso. Estamos aqui. Quero perguntar aos irmãos se estão aí nos acompanhando. O som e a imagem estão bons para vocês hoje? Está tranquilo? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, o livro do profeta Ezequiel é um dos livros menos estudados da palavra do Senhor, tá certo? Por causa de algumas características que ele tem, né? É um livro complexo, a gente obviamente não vai conseguir explorar todo o potencial aqui que o livro de Ezequiel tem para nós, né? É um livro extenso, um dos livros dos profetas maiores, de maior extensão que nós temos nas Sagradas Escrituras. Um livro que pode ser dividido em vários momentos específicos, tá certo? Só para constar aí o dado para os irmãos, ele tem 48 capítulos, tá? O livro do profeta Ezequiel tem 48 capítulos, tá certo? Outra coisa importante é situar esse livro, antes da gente falar sobre o próprio profeta, na linha histórica de Israel. A gente já teve alguns estudos aqui sobre a história do povo de Deus. O livro do profeta Ezequiel, ele se dá durante o período do cativeiro em Babilônia, tá certo? Quando o reino do norte já estava destruído, o reino de Israel, e o reino de Judá é trasladado, ele é levado para a Babilônia, ali no reinado de Nabucodonosor II, tá? O famoso Segundo Império Babilônico. E lá, o nosso irmão Ezequiel, a gente vai explicar um pouco mais sobre ele já, vai ser usado tremendamente por Deus para aquele povo. Já quero dizer que ele era contemporâneo, por exemplo, do profeta Daniel, né? Enquanto Daniel estava lá governando em Babilônia, Ezequiel é contemporâneo dele. Ele é contemporâneo, mesmo sendo uns 20 anos mais jovem, do profeta Jeremias. Enquanto Jeremias ficou ainda profetizando lá em Judá, no final da jornada, né? Antes do exílio ali de Judá, Jeremias, que a gente já estudou, ficou profetizando a palavra do Senhor lá em Judá e depois no Egito, provavelmente, talvez em Babilônia também. Nós tivemos aí esse profeta mais jovem sendo tremendamente usado por Deus de maneira especial para o povo do Senhor, tá bom? Agora, um livro importantíssimo que a gente estuda. Ele é um livro... alguns livros da Bíblia, ou textos sagrados, né, não livros totalmente completos, nós chamamos de textos apocalípticos, né? Porque também traz uma revelação de profecia a respeito do final das coisas. Então, é muito comum a gente ver, de vez em quando tem uma pandemia dessa, ou algum problema, os irmãos mandando texto de Ezequiel, pastor, é isso que está acontecendo agora, tal, e vamos com calma aí, tá? Como diz na minha terra, Debrei, e vamos com calma. Perguntou aos irmãos, a iluminação está boa aqui, irmãos? Vocês estão me vendo bem? Dê um glória a Deus aí, tá? Que a gente fica tentando levar o melhor para vocês. Peço de novo que convide mais irmãos para estarem conosco aqui, tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouco sobre essa estrutura do livro de Ezequiel. Ele tem um pouco de profecia para aquele tempo, ele tem um pouco de história de Israel, né, do que está acontecendo. Obviamente, ele está inserido ali no período do exílio babilônico, então nós temos
algo específico histórico ali. Nós também temos de maneira especial esse contexto apocalíptico sobre o futuro de Israel como reino, como nação, e é um pouco disso que a gente vai querer tratar aqui com os irmãos na noite, como diria o pastor, meu amigo pastor Wesley, na noite deste dia, tá certo? Primeira coisa, Ezequiel ele tem uma característica especial que nós vemos somente em alguns profetas, tá certo? Vou até citar eles, né? O profeta Zacarias, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, e também não nos deixou um livro registrado, mas nós temos ele como profeta, o profeta João Batista, né? Que é o último ali dessa linhagem profética no modelo veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, tá certo? Por quê? Porque eles vêm de uma linhagem de sacerdotes. O irmão Gabriel poderia, se ele estivesse aqui, eu ia perguntar a ele agora, tá certo? Para ser sacerdote, você tinha que, primeiramente, pertencer à linhagem da tribo de Levi, né? E, segundo, você tinha que ser da linhagem da casa de Arão. Então, ele tinha essa característica especial. Ele estava destinado, né, a se tornar sacerdote em Israel, tá certo? Mais especificamente em Judá. Assim como a gente viu com Jeremias, profeta Jeremias, assim como a gente vê com João Batista, assim como a gente vê com Zacarias, são homens que exerceriam eventualmente o ministério de sacerdote, ou até mesmo chegaram a exercer, mas que também são levantados pelo Senhor para exercer esse ministério de natureza profética, tá? Deixando bem claro, é muito bonito ver. Pai seu, irmãos, os irmãos estão chegando aí. Irmã Lúcia, irmã Gisele, irmã Maria de Leusa, que Deus abençoe vocês, tá? Vamos falar um pouco sobre esse ministério de sacerdote. A gente costuma falar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo exerceu de maneira perfeita 3 ministérios, né? O ministério de rei, pois ele era da descendência de Davi, já reina, e virá para reinar, né, durante o milênio. Então, Jesus, ele é rei. Ele é sacerdote também, porque o ministério do sacerdote fazia essa ligação específica entre o homem e Deus, e de maneira perfeita o nosso Senhor Jesus fez isso. E assim como um sacerdote perfeito, hoje ele intercede por nós diante de Deus lá na glória, né, no tabernáculo superior, conforme o escritor aos Hebreus vai nos ensinar. Mas também Jesus exerceu esse ministério profético, que ele trazia a mensagem de Deus, a revelação de Deus para o povo. Eu já disse para vocês, vou repetir hoje, né, que o Navi, tá certo? O vidente em hebraico era a denominação que se dava aos profetas, tá certo? Que entendia-se que ele estava trazendo uma revelação da parte de Deus, né, uma visão da parte de Deus, ou mesmo, também tem variações, alguns falam Navi, outros Nabi, porque a mesma letra no hebraico, né, pode ser o Veit ou Beit. Ele tem só um pontinho no meio ali, é tipo um C ao contrário, quando ele tem um pontinho no meio, ele é o Beit. Quando ele não tem, ele é o Veit, tá certo? Então, ele também é chamado, entendido como boca de Deus, aquele que está trazendo uma mensagem da parte do Senhor. Nos dias de hoje, nós sabemos que há uma perfeita revelação profética, tá certo? Que é a palavra de Deus. Então, a verdadeira revelação de doutrina e da vontade de Deus para as nossas vidas, para o nosso futuro, para a nossa família, para aquilo que a gente deseja construir, conquistar, é a palavra do Senhor, tá certo? Conforme dizemos, é o manual de regra e de prática do servo de Deus, né? Mais do que isso, nós podemos dizer também, somos pentecostais, então acreditamos que Deus se manifesta através de mensagens hoje em dia, obviamente não da forma que era o ministério profético lá nos tempos de Elias, de Moisés, no Antigo Testamento, mas usando servos seus, né, trazendo revelação especial, ok? Então é muito importante a gente estudar esse livro. Ele tem uma característica, ele não é citado de maneira expressa em outros livros da Bíblia, tem textos que têm correlação com Ezequiel, mas você não vê, por exemplo, no Novo Testamento, esse texto de Ezequiel ser citado, e há um motivo para isso. Porque quando há profecia bíblica em Ezequiel, nós vemos muito sobre uma profecia histórica, assim, do tempo do exílio ou pós-exílico, ou para o milênio, quando Israel for restaurado. É muito claro quando ele profetiza sobre Israel, ele não está citando o Reino do Norte, mas a reunificação do Reino do Sul, que é Judá, com o Reino do Norte, Israel. Ele já chama de Israel de Deus, tá certo? Então, acho que as características gerais do livro são essas. Vamos falar um pouco mais sobre esse camarada, nascido para ser sacerdote, mas escolhido por Deus para profetizar para o seu povo. Joia? O texto vai nos mostrar aqui, Ezequiel capítulo 1, tá? Para quem quiser acompanhar.
vou ler só o começo, os 3 primeiros versículos, para ficar claro aqui para os irmãos. Ele vai dizer o seguinte: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, que é a Babilônia, tá? Junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vamos lá. Então ele vai dizer que é filho de sacerdote, e filho de sacerdote vem nessa linhagem familiar se tornar sacerdote também. Mas ele estava no exílio, tá? Algumas divergências teológicas do que ele estava realmente fazendo no exílio, em qual momento do exílio ele foi colocado. Peraí que o Davi perdeu um dente e quer me mostrar. Vem cá, meu filho. Só um segundinho, tá? Porque esses momentos são importantes. Caiu o dente? Uhum. Amém, glória a Deus. Tá um rapaz, não tá, ó? Dê a paz do Senhor, Davi, para os irmãos. Amém, vai lá. Deus te abençoe. Então, você vê que ele estava no cativeiro da Babilônia. A primeira coisa muito importante da gente falar é que existiam profetas que estavam também exercendo o ministério profético na sua época. Então, Jeremias, como eu falei para os irmãos, estava profetizando lá em Israel. Daniel estava sendo tremendamente usado por Deus, né, de maneira especial e profética, dentro da corte em Babilônia, né, ele sendo usado pelo Senhor na corte em Babilônia, apresentando qual seria questões relativas ao reinado, ao futuro de Israel, especificamente. Mas Ezequiel ele tem um ministério diferente, ele é usado pelo Senhor para profetizar ao povo que estava no cativeiro. Eventualmente, sua mensagem chegava àqueles que ainda não estavam no cativeiro, tá certo? É importante explicar, já eu explico um pouco melhor isso para vocês, mas ele está levando uma mensagem ao povo a respeito de qual era a vontade de Deus e o que Deus estava fazendo com o povo de Israel naquele lugar, tá certo? A Estezinha mandou aqui. A gente já entra em casa correndo, irmãos, para poder ministrar a palavra. Eu fico feliz, né, que o Davi está crescendo, Deus tenha abençoado. Acho que era o último dente de leite que ele tinha, caiu agora. Coisa linda. Então, vamos voltar. Quando você toma Ezequiel e vê o propósito específico do seu ministério, é muito bonito notar que ele podia não estar envolvido nesse problema. Por quê? Ele tinha o chamado para ser sacerdote. Nós sabemos que na religião judaica, o ápice da atuação do sacerdote ocorria especificamente no templo, que foi destruído. Então, quando ele olhava para trás, ele viu o templo destruído, a cidade do Senhor destruída também, né, de certa forma, e ele poderia entender que aquilo que ele nasceu para fazer, que ele foi formado a partir do momento que entendemos que os sacerdotes, desde a sua infância, recebiam uma formação para o exercício desse ministério, né? Ele olhando aquela situação, ele imaginaria que tudo para o qual ele foi formado a vida toda, todas as expectativas que ele teria ao longo da sua vida, estavam sendo frustradas, porque para aquilo que ele nasceu, para aquilo que ele cresceu e se formou, ele não estaria mais apto ou propenso a desempenhar, porque não existia um templo, não existiriam mais sacrifícios, não existiriam mais turnos dos sacerdotes. E é nesse contexto que o Senhor encontra Ezequiel às margens do rio Quebar, né? Tem um salmo muito bonito, está me faltando o número agora. Se Gabriel você achar aí, manda na live, que já eu cito o número do salmo, tá? Que vai falar que às margens do rio em Babilônia, o povo de Deus ele se assentava e chorava, né, e pendurou suas harpas, e os babilônicos pediam para eles cantarem, mas o choro deles não permitia isso, né? Então ele estava nesse contexto histórico, ele estava levado cativo, ele estava fora de Jerusalém, às margens desse rio chamado Quebar, em Babilônia dos caldeus, e ali ele estava vivendo um momento de quebra de paradigma para ele, porque não existia mais templo, não existia mais sacrifício, não existia mais turno de sacerdote, mas o Senhor tinha um plano todo especial para o nosso amado profeta Ezequiel. Eu confesso aos irmãos que eu tenho um carinho especial pelo profeta, um carinho especial por estudar esse livro, então até me emociono falando, porque Ezequiel ele é um improvável, irmãos, ele é chamado para ser profeta num contexto totalmente improvável, da mesma forma que Deus nos convida muitas vezes a estarmos trabalhando ou fazendo as coisas para ele,
Porque às vezes a gente acha, desenha, não sei se vocês já passaram por isso, provavelmente sim. Você planeja a sua vida e desenha, e vai ser assim, depois vai ser assim, e eu vou fazer aquilo outro, eu vou me formar em tal coisa, eu vou trabalhar com isso. E isso traz Salmo 137, obrigado, Gabriel. Isso traz um paralelismo muito com a vida de Ezequiel, porque ele estava formado, nascido, vivendo para ser alguma coisa, mas passando por uma quebra de paradigma. Talvez nesse momento de coronavírus que tem se espalhado, muitos estejam tendo planos frustrados. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que esses planos frustrados podem ser na sua vida, mas diante de Deus, nenhum dos planos do Senhor vai se frustrar na sua vida, tá certo? Ele tem algo preparado, e na vida de Ezequiel é que levantaria o servo do Senhor para ser profeta de Deus, tá? E Deus tem chamado cada um de nós nessa nova dispensação, nesse momento em que a graça do Senhor se manifestou, em que a lei não tem mais poder sobre nós, né? Mas a graça de Jesus tem, sim, controle total sobre a nossa vida. Deus tem nos chamado para sermos uma geração de profetas e de sacerdotes, né? Levando as pessoas a essa reconciliação com Deus e proclamando a palavra da salvação, que é a vida em Cristo Jesus. Amém? Então vamos falar um pouquinho mais. Alguns teólogos, as principais correntes teológicas, entendem que Ezequiel tinha cerca de 25 anos de idade. Era justamente o momento ali em que ele estava próximo a se tornar, passar a exercer efetivamente esse ministério profético, né? E que ele vai profetizar por um período de aproximadamente 20 anos, alguns acham 29, né? Ali na região da Babilônia, né? Nós vemos que no início do livro, ele está sentado às margens desse rio Quebar, né? Olhando aquele rio, olhando que eles não estavam na sua terra, na sua casa, em outra região, e o movimento e o sentimento do judeu em relação à sua terra é algo que a gente, talvez como brasileiro, a gente não consiga interpretar tão bem, tá certo? Eu sou nordestino, obviamente, né? Dá para notar aqui pelo sotaque, nasci em Natal, capital do lindo estado do Rio Grande do Norte. E eu tenho um carinho enorme pela minha terra. Acho que é o lugar mais bonito, com as praias mais bonitas, com os morros mais bonitos, as dunas mais bonitas. Até o sertão a gente acha lindo. As serras do Seridó, né? As serras lá em Martins, tá, onde é mais alto, fica frio, a gente acha a coisa mais linda do mundo. E tem um orgulho do lugar, né? Assim, uma alegria de poder dizer, olha, eu sou daquele lugar, nasci naquele lugar que é tão bonito. É natural, né? A gente vê, por exemplo, que o Fernando, você é goiano ou é daqui de Brasília? Brasília mesmo. Aqui de Brasília, né? A Esther nasceu lá na cidade ocidental. Ela mas é brasiliense mais do que qualquer coisa. Então, não estou com bons exemplos assim, para citar. Vou dar um exemplo aqui. Pastor Aparício Duarte Pereira Filho, meu amigo, tá certo? Pastor Aparício é goiano de Uruana, em Goiás, né? E ele tem um carinho enorme, uma alegria, sempre fala para todo mundo, olha, eu sou de Uruana, interior de Goiás, o jeito de falar, a vida rural traz muita alegria para ele, mas principalmente por ser a capital, né? A terra da melancia, ele sempre fala isso, fica muito feliz. Pastor Georgito, o pai, né, o progenitor da irmã Esther, ele é baiano, de Feira de Santana, então ele gosta de falar da Bahia, né, de dizer que nasceu lá, de ter esse sotaque baiano, a gente tem esse apego com a nossa terra. Só que com o judeu isso se dá num nível muito maior, porque há uma ligação muito forte entre o judeu e sua terra, porque aquela é a terra que o Senhor deu para eles, foi conquistada pelos seus pais, né? Tanto que a gente vê o movimento sionista lá, quando eles começam a voltar para o que vai se tornar o Estado de Israel nos dias atuais, como um movimento de saudade, né? O desejo de voltar para a sua terra, porque é uma ligação não só física e cultural, mas até uma ligação de natureza espiritual no cumprimento das promessas de Deus. Então, é nesse contexto de olhar para o rio, ver que não está na sua terra, ver que Jerusalém estava destruída, que estava sendo destruída ainda, já vou falar um pouco sobre essas levas, que Ezequiel está vivendo, beleza? Segundo, Jerusalém ainda está num processo de levas sendo trazidas cativas por Babilônia, tá certo? Nós temos ele veio provavelmente na segunda leva, eu acho que Daniel, os teólogos entendem geralmente que ele vai vir aí também na segunda leva, mas o processo de tomada de Jerusalém ele foi um processo em fases e gradual, tá? Até que tenha também um extermínio de quem restou lá, de certa forma, né? Quem não estava em Babilônia, né? Houve
um movimento até para que o povo que restou, que não era na nobreza, também passasse por uma dificuldade de perseguição muito grande, até de morte, tá? E ele vai vir numa dessas levas de Jerusalém para a Babilônia. E é muito interessante ver que é uma característica específica no ministério do profeta Ezequiel, que nós não vemos em nenhum outro profeta, tá? Ele é um profeta que tem muitas visões de Deus. Você vai me dizer, pastor, Elias não viu, Eliseu não viu? Viram, com certeza. Moisés não viu? Com certeza, ele também teve visões de Deus. O profeta Isaías, capítulo 6, ele não teve uma visão de Deus. Jeremias também não teve visões de Deus, sim. Mas com Ezequiel isso se dá num nível de profundidade espiritual muito maior, tá? É um livro que nós vemos uma revelação profética num nível de espiritualidade que quebra. A gente fala em primeira, segunda, terceira dimensão, né? O universo visto da gente tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade, né? O comprimento. E nós também dizemos que existe uma 4ª dimensão, não é nem a Bíblia, tá? É a ciência, que é a dimensão do tempo. Nós vemos como se essa dimensão se rasgasse e o profeta Ezequiel tivesse visões gloriosas da parte de Deus e manifestações maravilhosas do que seria essa dimensão espiritual, de uma maneira que nenhum outro profeta antes dele, né, e também depois, de maneira muito assertiva falando isso, vai ter, tá certo? Então ele tem constantemente visões da parte de Deus, de uma maneira espiritual e muito profunda, né? Aí tem até um pessoal que fala, não, capítulo número 1, esses discos rodando, tal, não sei o quê, o profeta viu o disco voador e calma, não é por aí, tá certo? Alguém pode eventualmente interpretar assim, aí já quer fazer uma alusão que a Bíblia fala que existe vida fora da Terra, mas a Bíblia não é específica, nem trata esse assunto. Nós vemos uma manifestação, né, dessas criaturas espirituais, né, querubins de Deus se manifestando. Você vê que há faces diferentes nesse ser etéreo e espiritual, né? E essas faces diferentes, sempre que você vê uma criatura celestial e angelical que tem essas 4 faces, o homem, o leão, o novilho, o homem, o leão, o novilho e o boi, a gente tem essa correlação, e a águia, perdão, você tem essa correlação com a imagem dos querubins, tá certo? E há essa apresentação muito mais gloriosa. Então, ele olha para o céu, tem uma visão fenomenal, e quando ele vê aquela revelação, há um impacto de Deus enorme na vida dele, tá certo? Então, sua vida vai ser guiada por esse tipo de visões de Deus, da parte do Senhor. Ele vai ter essa visão dessas criaturas angelicais de maneira poderosa um pouco mais para frente, também no capítulo 2 do livro. Mas eu queria que os irmãos guardassem, que no finalzinho a gente vai tentar fazer um fechamento, que ele inicia o livro como um cativo, olhando para o rio Quebar. Alguns teólogos dizem que aquele rio, o povo ia até a margem do rio para tirar barro. A Bíblia não é específica em relação a falar sobre isso, mas os teólogos dizem que era naquele rio que eles iam ali para tirar barro, argila para fazer tijolos. Alguns até se aventuram em dizer que esses tijolos foram utilizados nas construções de Babilônia, nos jardins suspensos de Babilônia. A Bíblia não é específica sobre isso, mas o que nós podemos dizer é que nós temos um profeta vivendo em cativeiro, né, às margens desse rio Quebar, em Babilônia, distante da sua terra, com esse sentimento brutal de saudade, que é mais do que saudade da minha terra, né, aquele quadro que tinha lá na televisão, é algo até de natureza espiritual, né, manifestado. Eles tinham perdido a posse da promessa que Deus deu para eles. Você já pensou, irmãos? Deus lhe promete algo, lhe entrega, cumpre, e por causa do pecado do povo, da dureza da vida do povo, né, Deus vai tirar o povo daquela terra, né, mas graças ao Senhor, ele é longânimo, compassivo, tardio em irar-se, e ele tem nos abençoado. Está conosco também a irmã Eliane. A paz do Senhor, pastora, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos correr um pouquinho aqui no livro. Tem muitos textos, irmãos, para falar, muitas coisas, mas o tempo, eu não quero cansar os irmãos aqui na internet, tá? Não quero abusar dessa boa vontade dos irmãos. Eu quero falar um pouco sobre essa organização do livro aqui, tá certo? Então, a primeira parte do livro, quem gosta de anotar, pode anotar agora, tá certo? Já falei que o livro do profeta Ezequiel foi escrito, que ele foi levado cativo juntamente com o rei Jeoaquim por Nabucodonosor, tá certo? Cerca de 10 anos antes da destruição específica de
Jerusalém, tá? Ele morou em Tel Abib, uma cidade em Babilônia, e aí ele vai ministrar os desterrados, ao povo que foi levado cativo, tá certo? Eu aconselho os irmãos, quem está querendo estudar a Bíblia de uma maneira corrida, assim, para entender a estrutura, tem um livro muito bom, foi até o pastor Célio que passou para mim há uns 8 anos, 10 anos atrás, eu acho. É o Através da Bíblia, livro por livro, tá? É de um escritor chamado Maio Perman. Ele faz uma organização, mais ou menos, de cada livro da Bíblia, uma orientação, e é bem legal, tá certo? Eu estou pegando algumas informações dele aqui, e até indico aos irmãos, tá? Então, vamos lá. Ele vai exercer seu ministério, mais ou menos, como eu falei para os irmãos, por 20, 21 anos, de 595 até 574 antes de Cristo, tá certo? Mais ou menos ali 600 anos antes de Jesus nascer e exercer seu ministério. A primeira coisa, nós vemos do capítulo 1 ao 3, a gente estava apresentando aqui, foi essa chamada do profeta, tá certo? Eu vou abrir o texto da palavra do Senhor. Tem toda essa manifestação espiritual que eu falei para vocês, e aí Deus vai falar com Ezequiel e vai mostrar a ele vai ver um rolo, tá certo? Que era como se fosse um livro para a gente hoje em dia. Aí ele fala o seguinte, capítulo 2, tá? Verso 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, porque ele vai se prostrar diante da presença de Deus, tá certo? E aí ele vai falar o seguinte, ó, estava enviando ele os filhos rebeldes de Israel e as nações rebeldes, tá? E aí Deus vai dar, mais tarde a gente vai ver, Deus dá esse rolo nesse livro, e ele vai comer esse livro, e ele vai entender que esse livro é doce, tá certo? Faz uma referência direta ao Salmo que diz, comi a tua palavra, e ela foi doce ao meu paladar, né? A palavra do Senhor, é muito bom notar isso, ela é maravilhosa de se estudar, e mais do que isso, de se meditar. Nós temos muitos irmãos que conhecem muito de Bíblia, muito de teologia, tem um conhecimento brutal e profundo a respeito das Escrituras do Senhor, mas a Bíblia é muito mais do que simples. Nossa relação com a Bíblia deve ser muito menos de conhecê-la somente e muito mais de meditar na palavra do Senhor. Bendito é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Não que estudar a Bíblia seja errado, saber muito da palavra, pelo contrário, nós temos que saber muito. Mas mais do que conhecer a palavra, mais do que falar capítulos, versículos e textos decorados, nós temos que meditar na palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Então, quando o profeta ele come esse rolo, ele toma esse livro que é doce, nós vemos que aquilo que a gente come passa a fazer parte de nós. Então, a palavra vai passar a fazer parte da vida dele. Isso é uma coisa muito legal da gente tentar trazer para os nossos dias, tá? A palavra do Senhor é mais do que um livro de cabeceira, uma fonte de consulta, ou uma forma de apresentação por orgulho próprio, mas é o nosso manual de vida, né? É aquilo que nós devemos viver a cada dia, tá certo? No capítulo 3, ele vai comer esse rolo e ele começa a entregar a mensagem para o povo de Israel. É muito bom a gente notar aí, irmãos, um comportamento muito necessário. Antes de entregar a mensagem para Israel, nós vemos o profeta comer essa mensagem, o rolo da mensagem que ele estava recebendo. O que significa que antes de qualquer pregador, profeta, alguém que Deus usa para revelar alguma coisa, entregar a sua mensagem, essa mensagem tem que fazer parte da sua vida. Ele tem que se alimentar dessa mensagem e aquilo fazer parte da sua história e da sua vida de maneira especial, tá joia? Então vamos falar um pouquinho mais aqui. No capítulo 4 ao 24, ele vai começar a falar sobre a sorte de Jerusalém e das nações, tá? Então, e da nação de Israel. Então, ele vai falar um pouco sobre o que vai acontecer com Israel, o juízo que vai acontecer com Israel. Essa primeira parte eu vou tentar ser mais rápido para a gente poder explorar um pouco alguns capítulos específicos, tá? Então, se anota aí do capítulo 4 ao 24, ele vai falar sobre a sorte de Jerusalém e da nação de Israel, tá? Depois do 25 ao 32, ele vai tratar sobre profecias contra diversas nações, ok? Então, ele vai profetizar, por exemplo, contra Moabe, ele vai profetizar contra a Babilônia, ele vai profetizar... só um segundinho aqui, estou abrindo minha listinha. Ele vai profetizar contra a Pérsia, ele vai profetizar
contra várias nações que, de algum momento, de alguma forma, essas nações elas vão se colocar como inimigos de Israel ou se alegrando com a ruína de Israel, tá certo? Eu vou ler a listinha aqui das nações para eu ser mais assertivo com os irmãos. Ele vai falar sobre Amon, que é dos Amonitas, Moabe e Edom, tá? Sobre essas três primeiras, é muito bom a gente notar que são nações primas e irmãs de Israel. Por que dizer isso, irmãos? Porque Edom nasceu de Esaú, irmão de Jacó. Então, o povo de Edom vem de Esaú, tá certo? Então, a profecia contra Edom vai se causar, vai vir como forma de castigo pela sua atitude diante de Judá no seu estado de calamidade, tá certo? Depois ele vai falar sobre Moabe, e aí vai dizer a causa do castigo contra Moabe é a insinuação de que Judá não era melhor do que os pagãos que adoravam ídolos, que era um golpe direto contra a própria figura do Senhor Jeová. E o juízo que viria sobre Moabe era invasão, tá? Amon, a causa do castigo seria sua alegria pela calamidade de Judá, e a forma de castigo seria a invasão e a desolação, tá? Vocês podem ver esses três aí no capítulo 25. Amon e Moabe vem da descendência de Ló. Não sei se vocês lembram, Ló, primo de Abraão, tá? Ele teve filhos com as suas filhas depois da queda de Sodoma e Gomorra, né? Um ato incestuoso, as filhas embebedaram ele, e aí, nesse processo, nasce Amon e Moabe. Amon vai ser o pai dos Amonitas e Moabe dos Moabitas, tá certo? Além disso, para os filisteus, para Tiro e Sidom, para o Egito, Deus também vai mandar juízo contra essas nações que se alegraram ou criticaram o Deus de Israel, tá bem? Aí você vem no capítulo 33 ao 48, Deus falando agora sobre a restauração de Israel, tá bom? Então, quero convidar os irmãos, a gente passear um pouco aqui no livro. Deus, é muito interessante algo que vai acontecer com Ezequiel. Deus vai, até a foto que eu mandei para os irmãos, né? Deus vai dizer para que ele fique deitado, primeiro sobre o lado direito, tanto tempo, depois sobre o lado esquerdo, tanto tempo. Era justamente o número de dias em que Judá seria sitiada e destruída pelos babilônicos, né? É muito comum a gente ver, eu não vou entrar muito especificamente nisso, mas a gente vê que a profecia passava a ser a vida do profeta. Deus mandava ele fazer alguma coisa e aquilo traria uma representatividade sobre a relação de Deus com Israel. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com o profeta Isaías, colocando o nome dos filhos numa correlação com o que aconteceria com Israel. Nós vemos o próprio profeta Jeremias, né? Deus, através da vida de Jeremias, ele não casando, era uma representação do que aconteceria. A gente vê isso com Oséias, a gente vê isso com Ezequiel de maneira especial. Nós vemos ele ficar viúvo, né? O seu amor se perder, né? Provavelmente era uma mulher que ele amava muito e uma mulher bela, segundo as escrituras, e aí a gente vê que há essa quebra de relação, e isso também vai apontar para a relação de Deus com Israel. Então o profeta, muitas vezes, ele vivia a mensagem, ele não era só aquele que entregava a mensagem, mas havia um simbolismo na sua própria vida daquilo que Deus queria revelar para os seus servos. Hoje está fácil, né? A gente profetiza, vai embora para casa, está tudo bem. Mas, antigamente, o profeta ele também representava a mensagem que ele estava entregando, tá? Tem alguns textos especiais, toda palavra é especial, né? Mas que eu queria ressaltar aqui com os irmãos, Ezequiel, capítulo de número 39. Ezequiel, capítulo número 39, ele vai falar um pouco sobre os pastores. A Larinha está abrindo a porta aqui. Peraí só um pouquinho, tá? Oi, meu amor. Tá bom. Papai está dando aula, tá? Já já você volta. Ele vai ter uma profecia específica contra os maus pastores de Israel. Vou fechar aqui a portinha. E ele vai descrever no texto bíblico que esses pastores, eles comiam as gorduras, tomavam as delícias, mas eles não pastoreavam o rebanho e não eram fiéis a Deus. E há um retrato muito grande dessa crise pastoral que nós estamos vivendo no nosso tempo, tá certo? Na nossa época.
nós vemos que existem muitos que querem viver do ministério, ter as honras do ministério, ter a reputação do ministério, ter o sustento do ministério, o que eventualmente pode ser legítimo. O trabalhador é digno do seu trabalho, né? Do seu salário. Nós sabemos que alguns pastores vivem da obra, né? Mas existem casos muito claros de uma certa dominação e exploração do rebanho. Então, Ezequiel ele vai chamar essa atenção, ele vai anunciar já esse bom pastor que viria a ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele vai chamar a atenção que Deus vai resistir esses maus pastores. Então, se nós temos hoje, no nosso tempo, maus pastores que não têm compromisso com a obra, que exploram as ovelhas, que se aproveitam, se locupletam de coisas que não são suas, que não agem dignamente, que exercem juízo, ou são um peso para o povo. Ele é muito claro ao falar que vocês não estão alimentando, não estão apacentando, pelo contrário, vocês estão trazendo peso e juízo às minhas ovelhas. Ele vai trazer essa figura do juízo do Senhor, que Deus vai resistir a esses maus pastores. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente as lideranças da igreja, em relação a isso, né? Nós somos enviados por Deus para cuidar do rebanho. Eu gosto sempre de falar que na figura do Antigo Testamento, o pastor, ele não era o dono das ovelhas, ele era um servo, geralmente, tá? Que cuidava das ovelhas do seu senhor. Era alguém que estava exercendo um papel ou um trabalho cuidando das ovelhas que não são deles, que não são suas. Então, nos dias atuais é a mesma coisa. O pastor não é dono de ovelha. Nós não temos dominação sobre as ovelhas. Pelo contrário, as ovelhas, elas pertencem ao Senhor, é o rebanho do Senhor, e ele nos comissiona a cuidar delas. Então, não pode haver nenhum tipo de dominação ou opressão sobre as ovelhas, mas de cuidado, orientação, amor. Eventualmente, o pastor ele tem que corrigir a ovelha, ajeitar o caminho, mas tudo sempre feito com amor, né? E para agradar ao Senhor, né? Ao dono das ovelhas, tá certo? E aí ele vai falar sobre Jesus, né? É uma figura de Cristo, né? Esse bom pastor que cuidaria das ovelhas, tá certo? Então é muito bom a gente ver isso como uma figura para os dias de hoje. Nós temos que ter cuidado com alguns exercícios de ministério pastoral que a gente observa nos dias atuais, tá? Depois tem aquele texto maravilhoso aí, em que Deus ele começa a restaurar a glória do templo, capítulo 38 e 39. Vou abrir aqui, tá certo? Ezequiel, capítulo... a partir do capítulo 40, perdão, tá? Ele vai começar a falar sobre a restauração do templo. Ora, o templo já havia sido destruído ali por Nabucodonosor. Depois eu aconselho os irmãos a abrirem a palavra. A gente tem pouco tempo aqui para você poder estudar. Capítulo 40, 41, 42, até o capítulo de número 40... Até o capítulo 46, tá? Se você quiser continuar, 48, você pode terminar o livro aí, você vai ver esse processo de restauração do povo de Israel, né? Da Israel de Deus. E aí você vai ver que o templo havia sido destruído, mas pior do que o templo ser destruído, que a glória de Deus tinha saído do templo. Então a pior coisa do mundo, irmãos, não é nem a gente sofrer um dano físico, tá certo? A pior coisa que pode existir para um servo de Deus é que a presença do Senhor se afaste dele. E a gente pode entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra diz, que ele é sensível, tá certo? Então, nós podemos entristecer o Espírito Santo e por aquele momento, né, o Espírito Santo, ele se afasta de nós, né? Nós sabemos que ele vive em nós, habita em nós, mas nós não temos a plenitude da revelação de Deus e da vida de Deus em nós, em alguns momentos. Quando? Quando nós vivemos em pecado, reincidente, com consciência disso, praticando isso, mesmo sabendo que nós estamos intercedendo, nós estamos entristecendo ao Senhor. Então, essa glória de Deus que saiu do templo, ela começa a retornar para o templo do Senhor, né? Da mesma forma, nós sabemos que Deus é um Deus que restaura. Então, talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje, está passando por algum momento em que você está afastado do Senhor, ou em pecado, ou vivendo problemas, ou cheio de coisa aí, você já não sente mais a presença de Deus como você sentia há algum tempo. Ora, o nosso Deus é um Deus de restauração. Então, ele tem o poder e a capacidade de restaurar a sua vida para louvor, honra e glória do nome e da majestade dele, tá certo? Nós vemos, irmãos, em alguns momentos, que aqueles que se afastam de Jesus, se desviam do caminho
do Senhor, essas pessoas, elas, em algum momento, elas acham que não são dignas da restauração. Ora, esse aqui é uma figura muito clara de que ainda, se há restauração para o templo, se a presença do Senhor volta ao templo, é possível que você se volte novamente para Jesus e ele venha restaurar a sua vida e o Espírito Santo de Deus venha novamente habitar em sua vida, em seu ser, tá certo? E aí ele vai ter essa imagem maravilhosa, posteriormente, de um rio que sai, que verte do trono de Deus, esse rio que sai da casa do Senhor, esse rio que sai do templo do Senhor, e quando ele sai, esse rio ele vai purificando e limpando tudo. A gente tem muitas músicas, né, muitos louvores que falam sobre esse rio de Deus, né, a presença do Espírito Santo que vai transformando. A gente pode fazer algumas aplicações simbológicas, teológicas muito felizes com isso, tá certo? Da mesma forma que essa água fluía do trono do Senhor e saía limpando as nações, trazendo vida para as nações, também algo fluiu diretamente de Deus para as nossas vidas, trazendo salvação. O que foi, Gabriel? Foi o sangue de Jesus que fluiu do madeiro, fluiu de Cristo, e aí ele continua fluindo séculos e séculos, alcançando a mim e a você. Esse rio trouxe vida para nós, porque não existe vida nem salvação fora do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então existe esse rio que sai do trono do Senhor, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, mas também esse rio vai representar, sempre que nós temos água na Bíblia, nós temos a representação da própria palavra do Senhor, que vai fluindo, trazendo vida, trazendo cura para as nossas vidas, trazendo cura para a nossa família, trazendo cura para a nossa nação. Então, esse rio que flui do trono do Senhor também simboliza a palavra de Deus, que é aquilo que a gente está ministrando aqui. Existem tantas pessoas que procuram entender Deus ou viver mesmo o evangelho, dito evangelho, que não está centralizado nas escrituras. Irmãos, eu quero repetir para você aqui nesta noite, só existe vida a partir do sangue de Jesus, só existe vida com Cristo a partir da palavra do Senhor que nos limpa, nos molda, nos transforma, vai trazer vida, ele vai dizer que esse rio onde ele passa, ele vai trazer cura, vai trazer vida, ele vai trazer salvação, e é isso que a palavra de Deus traz para nós. A gente tem vivido uma época que muitos evangelhos têm sido pregados. As pessoas relativizam todo tipo de coisa. As pessoas estão mais centralizadas nos próprios sentimentos humanos e nas próprias carências humanas. Deus veio para nos restaurar, obviamente, as nossas carências. Deus veio para nos transformar e mexer com as nossas emoções, ajustando elas naquilo que Jesus tem feito por nós, mas Deus não veio só para isso, irmão. Ele veio muito mais, ele veio para nos transformar, ele veio para nos remir, para nos limpar, para nos salvar, para tirar de nós todo o pecado e que possamos alegrar e viver para ele do jeito que ele quer que a gente viva. Mais importante do que eu ser feliz, irmãos, nesta terra, é que alcance a felicidade eterna em glória ao nome do Senhor. Outra figura que a gente vê a água representar é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. A gente gosta muito de falar do texto, os pregadores pentecostais gostam muito de usar aí, que o profeta ele sai medindo, né? Que ele vê um homem medindo um cordão, côvados e côvados, e vai se aprofundando no rio, né? Nos artelhos, joelhos e tal. E a gente faz uma alusão muito direta ao Espírito Santo do Senhor, mas a alusão mais correta, irmão, seria justamente a nossa profundidade da vida com Deus. Obviamente, com o Espírito Santo a gente tem que se aprofundar nele, mas a alusão mais correta é da profundidade que Deus nos convida, porque sempre o profeta está sendo convidado, tá, para entrar nesse rio, que a gente começa e tem que se aprofundando em conhecer a Deus, em viver a Deus, em agradar a Deus, a ter comunhão com Deus. E é muito interessante que no primeiro momento ele está com a água sobre os artelhos, joelhos, o lombo. Eu sou menino de praia, né? E de rio também, morei em Macapá um tempo. É muito interessante. Quando você vai entrar no rio aí, você vê que quando você está só com o pezinho, o rio não lhe carrega, nem o mar. Quando você bota só o joelho, ele não lhe carrega, nem o mar. Você está dentro do mar, mas ele não tem poder para lhe tirar do lugar. Quando ele começa a pegar nos lombos aqui, você já começa a ficar instável, mas você consegue se fixar e ele não tem controle sobre você. Só que é o momento em que o rio começa a tomar todo o profeta e começa a levá-lo. E quem já passou por experiência de rio e de praia, chega um momento em que você já está coberto pela água e se você não nadar e não fizer força, o rio vai lhe levar, ou o mar vai lhe levar
para onde ele quiser. Isso é uma simbologia muito forte da experiência de vida que nós temos com Deus, né? Existe um momento em que nossa vida tem que estar tão intimamente dentro da vida de Deus que ele vai nos levando para um canto, para o outro, ele vai nos moldando, ele vai nos carregando, ele vai nos fazendo fluir nele. E esse é o objetivo de vida cristã que nós temos, irmã Lúcia, né? Esse é o objetivo de vida cristã que nós temos que ter, irmã Edileuza, irmão Fabrício. É uma vida em que nós estamos tão dentro, tão inundados por essa presença e a vida no Espírito Santo de Deus, que ele vai nos tirando de um canto para o outro e vai nos levando, e ele está nos cobrindo totalmente. Então, essa profundidade é um convite para o qual nós somos convidados, tá? Quem nunca pregou em congressos, pregadores pentecostais, ou quem nunca ouviu uma pregação sobre o texto de Ezequiel, né, em que nós vemos ali um grande vale de ossos secos, é lindo demais, né? E aí ele olha aquele vale de ossos secos, e quando ele observa aquela situação, Deus mostra que aquilo ali é uma representação da vida de Israel, que estava morta, né? Sem presença de Deus, seca. Olha que coisa linda, irmão. Já vou fazer um fechamento sobre a história do rio do começo e do rio do fim, tá? Mas antes de chegar no rio do fim, nós vemos que Ezequiel vai mostrar esse rio do fim, que eu falo é o rio de Deus, tá? E o rio do começo é o rio Quebar, lá de Babilônia. Nós vemos que Deus ele vai trazer o profeta a essa realidade, que ele vai ver uma figuração de toda Israel morta, tá? Como muitos de nós estávamos mortos e o mundo está em delitos e pecados. Mas pela palavra, aquele grande exército, um vale de ossos secos, vai começar a ganhar vida. Olha, irmãos, na nossa vida é a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente saiu lá do mundo, né, morto nos nossos delitos e pecados, mas a palavra do Senhor é aquilo que nos traz vida. Mas essa alegoria também vai apontar para outra coisa, irmãos. Quando nós profetizamos, né, e profetizamos a verdadeira palavra do Senhor, o ambiente que nós estamos pode ser de morte espiritual. Você, na sua casa pode ser só você de crente, ninguém serve a Deus, você é humilhado, você é perseguido, mas continue profetizando, porque a palavra profética da parte de Deus, da sua boca, a revelação das Escrituras, traz vida no lugar mais árido e seco. E é gradual, né? Porque o exército ele vai ganhando nervos, músculos, carne, pele, e aí, quando ganha aquela estrutura, ainda falta algo, porque não está completo, né? Ele não tem fôlego de vida. Eu vou dizer para você que só o que pode trazer vida novamente à sua família, à sua vida, é o Senhor Jesus. Talvez você esteja ouvindo essa palavra, passando por um momento de aflição, depressão, ansiedade. Eu tenho vida para você nesta noite, que é a palavra do Senhor. Jesus disse que nele nós teremos vida e vida com abundância. Jesus disse que ele é vida em nós, ele nos vivifica, e nós cremos nessa linda e maravilhosa palavra, em que o nosso Senhor e Salvador Jesus pode chegar a nós, e pela sua palavra, né, a palavra de transformação, trazer novamente vida para a nossa vida. Nós podemos ser usados por ele e trazer vida para as outras pessoas, simplesmente profetizando essa palavra gloriosa, poderosa, oh, aleluia, glória a Deus, essa palavra que traz vida aonde ela passa, essa palavra traz vida, e nós temos que profetizar ela. Meu horário já está acabado. Vou pedir ao irmão Fernando para me dar só um pouquinho mais aí, uma paciência. A gente não gosta de passar de 1 hora, tá certo? Mas eu quero dizer para você que o profeta inicia o seu ministério de uma maneira que para muitos pode ser frustrante. Eu disse para vocês que ele era de família de sacerdote. Ele nasceu e foi formado para ser sacerdote. Só que o templo não existia mais. A cidade santa estava sitiada e seria destruída. Ele olha para aquele quadro, ele olha para a sua frente, humanamente, ele só consegue enxergar o rio Quebar, que representa a distância de casa, representa a perda de tudo que era de sonho da parte dele. O rio Quebar representa a distância do lugar em que ele queria estar, deveria estar. E talvez você chegou aqui nesta noite, desse jeito, se sentindo saudoso de algo que já passou, se sentindo arrancado de algum lugar, se sentindo distante daquilo que você queria viver. Mas Deus vai revelando gradualmente coisas a Ezequiel. Deus vai mostrando a ele que a glória pode voltar ao templo, que os ossos secos podem ressuscitar e ter vida e marchar novamente.
Ele vai ter visões de Deus, da glória, coisa que ninguém viu, coisas dessa dimensão que é o céu, dessa dimensão espiritual. Mas no final, Deus fecha com chave de ouro, em que Ezequiel não via mais Quebar. Ezequiel via esse rio que flui do trono do Senhor, trazendo vida, alegria, cura, transformação, para ele, para as nações, pelos séculos e séculos. Eu não vou entrar nem nas questões apocalípticas do livro de Ezequiel, né, que tratam mais de Israel, muito mais de Israel do que da gente como igreja do Senhor. Né, se vocês quiserem, acompanhem os estudos do pastor Wellington sobre as últimas coisas, tá? Ele é especialista nesse assunto, procurem ele. Mas eu quero dizer para você que Deus quer mudar a perspectiva de rio que você tem na sua vida. Talvez você esteja vendo Quebar, mas Deus quer lhe mostrar um rio diferente, um rio espiritual, um rio que vai fazer você ser levado na correnteza do Espírito em profundidade. Deus tem para você cura, salvação, nova vida. Tudo isso através dessa linda e maravilhosa palavra. Ezequiel, eu quero dizer nesta noite, profeticamente, da parte de Deus, o Senhor tem vida para você. O Senhor tem fluir para você, aleluia. O Senhor tem algo novo para a sua vida. A tônica do livro, Ezequiel significa Deus fortalece, tá? A tônica do livro é restauração da parte de Deus. Novo fortalecimento da parte de Deus. Eu quero encerrar minhas palavras dizendo que Deus tem restauração para a sua vida. Domingo terminou o culto, uma pessoa me ligou querendo se reconciliar com Cristo. E a gente fica tão feliz, irmãos, porque aquilo que Deus restaura, Ele restaura direito. Se um vaso quebrar na minha casa, eu posso juntar todos os pedaços, posso ter a melhor cola, mas quem olhar vai ver que o vaso quebrado foi colado. O nosso Deus tem um poder glorioso de restauração. A gente estudou isso lá em Jeremias, em que ele pega o vaso, quebra o vaso, moe o vaso, molha o barro, refaz o vaso. A restauração de Deus é perfeita e completa. Alguns querem voltar a ser o que eram. Olha, a restauração que Deus tem para você é melhor e maior do que aquilo que já foi. O texto bíblico vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e a gente sabe que o templo de Salomão foi muito mais glorioso do que o segundo templo, mesmo reformado por Herodes. Mas sabe qual era a glória que havia nesse segundo templo? Jesus passeava e andava nele. Jesus está aqui, nesta noite, te chamando para uma vida de restauração, em que ele te convida para entrar cada vez mais no rio da vida, que é ele. Amém? Eu quero fazer uma oração. Talvez você tenha recebido essa palavra com alegria no seu coração. Hoje eu ensinei menos e acabei pregando um pouquinho aqui, com alegria. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida sobre o livro, a gente está à disposição para tirar. E eu quero fazer uma oração. Vou chamar a Estezinha. Esteve, você está aí ainda? Aparece aqui na tela. Para que Deus possa vir a restaurar todos aqueles que necessitam e estão ouvindo essa mensagem agora ou depois. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, porque tu tem nos ajudado e tu tem colocado nos nossos corações de te servir, de estar em tua presença. Obrigado por esta palavra, obrigado porque tu tem suprido as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor tem feito o pastor Raoni um pastor sábio e que tem dado esses estudos maravilhosos. Neste momento nós te pedimos, Deus, pelas aquelas pessoas que precisam, neste momento, dessa palavra, e coloca no coração delas, que essa palavra possa crescer, frutificar e que possa dar frutos. Em teu nome nós já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, amanhã nós teremos nosso devocional, tá? 5 da manhã a gente já está liberando ali, se Deus quiser, com o irmão Fabrício Barbosa, tá certo? Então acompanhe amanhã a palavra do irmão Fabrício bem cedinho, você já desperta ouvindo a palavra do Senhor pelo seu servo, né? Ontem e hoje a gente teve palavras ali do meu pai, ele mandou para mim, eu aproveitei. E se mais algum irmão tiver o desejo
de nos mandar os devocionais diários, a gente está publicando para a igreja, tá? Na verdade, eu só tenho no meu estoque ali Fabrício, de amanhã, que ele me mandou, mas qualquer irmão que tiver devocional aí, pode nos passar, a gente está retransmitindo para a igreja. Sábado, estaremos encaminhando aí a aula da Escola Bíblica com o pastor Eliezer Guedes, tá certo? O famoso pastor Radassa, meu amigo, meu companheiro aqui. E no domingo que vem, 3 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Todos estão convidados a participar. Nós vamos continuar orando pelos nossos irmãos, tá, amigos, que estão acometidos aí com coronavírus, outra doença. Quero dar o testemunho de uma moça que nós oramos, uma amiga minha que nós oramos na semana passada. Ela fez um exame e havia indicação de um tumor maligno na mama, né? E ontem ela foi ao médico e nos informou que aquele tumor não apareceu mais. Você sabe explicar? Eu não sei. Eu sei que Deus faz essas coisas e é glorioso e maravilhoso, né? A gente fica muito feliz com o poder. Há poder na oração. Nós sabemos disso. Então estaremos orando pelos nossos irmãos, tá? Vou pedir para o irmão Fernando fazer essa oração final. Em seguida estaremos declamando. Já pode declamar o nosso lema, tá, Fernando? Eu estarei impedindo a bênção apostólica. Qualquer dúvida, irmãos, perguntas, vocês podem mandar aí no nosso WhatsApp. Amém. Então, vamos agradecer ao Senhor por mais essa palavra. Senhor, neste momento, agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui, Senhor, o Senhor nos tem conduzido, Senhor. Agradecemos, Senhor, por essa palavra abençoada, Senhor, por entender cada vez mais da sua palavra, por entender, Senhor, que o Senhor deixou, Senhor, esse tesouro que é a Bíblia, Senhor, que é a palavra que nos liberta, Senhor, a palavra que nos salva, Senhor. Agradecemos, Pai amado, pelas pessoas aqui presentes, as pessoas que estiveram aqui acompanhando esse estudo, Senhor. Que o Senhor possa continuar abrindo nossos corações, abrindo nossa mente, para entender muito mais ainda, Senhor, da sua palavra. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nosso lema, unidos e edificados, certamente faremos uma grande obra para Deus. Irmãos, eu acabei de receber aqui um pedido de oração da irmã Poliana por mais um ano de vida. Vamos orar por ela, né? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da irmã Poliana, Senhor. Abençoa ela, a família, cobre ela com o teu sangue, Jesus. Nós queremos agradecer pela sua vida, a cada momento. Ela chegou há pouco na nossa igreja, mas nós já temos um carinho enorme por ela. Cuida dela, da sua casa, provê todas as coisas, lhe dá saúde, paz, segurança e tranquilidade em todo o tempo. Oramos assim em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Estenda as mãos e receba a bênção, tá? Quarta-feira, Daniel, tá? Me perguntaram aqui. Quarta-feira a gente vai estudar o livro do profeta Daniel. Depois a gente vai estudar o livro dos profetas menores. Aí a gente entra em Mateus. O povo está tudo agoniado para eu já começar o Novo Testamento, tá? Bom, porque vamos fazer o propósito de tentar ler também o Novo Testamento junto. Estenda as mãos e receba a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com o povo de Deus hoje e para todos sempre. Dizemos amém. Que Deus abençoe a família, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.